está balanceado a visão do jornal, e ela gentilmente me deixou escrever junto com a Cecília Marques um artigo, e aí desencadeou todo esse debate. Acho que foi um bom momento, provocado, mas absolutamente civilizado na forma como foi conduzido, e acho que isso tem que ser parabenizado a Folha por isso. Mas o que eu defendo, na realidade, eu defendo a saúde pública, né? E por isso que eu acho que esse debate, por mais importante que seja, eu acho que ele é quase que irrelevante do ponto de vista de saúde pública. Quais são as grandes questões na área de álcool e drogas importantes do ponto de vista de saúde pública? Primeiro, o tabaco. O tabaco é a droga de longe que mais mata, e no Brasil nós temos uma história de parcial sucesso em relação ao tabaco, e nesse sentido a Folha foi importante nesse debate. Então, do ponto de vista de saúde pública, o cigarro ainda é uma das situações mais importantes. E quando você vê, do ponto de vista de saúde pública, o que é importante do tabaco? Diminuir o número de fumantes, ponto final. Por isso que esse consenso em relação ao tabaco é muito fácil, né? Por isso que não teve um debate na Folha antes para discutir quais são as políticas do tabaco, porque é muito fácil. A Organização Mundial de Saúde já sabe que você tem que aumentar o preço, desestimular o consumo, e não tem um discurso de defesa do indivíduo fumante. Teve um período, mas depois desapareceu. Que o interesse da saúde pública, que é um interesse mais global, prevaleceu. Em relação ao álcool, que possivelmente é um problema no Brasil até mais importante do que o tabaco, né, a saúde pública também prevalece, né? E nós ainda estamos muito longe de ter uma política em relação ao álcool consistente. Uma das principais causas de violência urbana, uma das principais causas de violência doméstica, principais causas de violência no trânsito, e nós não temos uma política em relação a isso. Então, do ponto de vista da saúde pública, se nós estivéssemos discutindo aqui sobre o álcool, nós estaremos fazendo um grande negócio. Quando a gente levou 500 mil assinaturas para o Congresso Nacional para proibir a propaganda do álcool nos meios de comunicação, nós não tivemos essa repercussão. E do meu ponto de vista, essa é uma medida de saúde pública muito mais importante do que discutir a legalização das drogas. Porque no dia a dia, todos os dias, a indústria do álcool está ensinando os nossos filhos como beber. Num país democrático, no meu modo de ver, isso daí é um absurdo. É um assinte à nossa democracia, que os interesses da indústria do álcool continuem prevalecendo em relação à saúde pública. Então, também do ponto de vista de saúde pública, visando o interesse público global, nós temos que diminuir o consumo de álcool, temos que diminuir o número de bebedores no Brasil, que do ponto de vista da saúde pública faz sentido. Não é garantir o direito das pessoas produzirem álcool nas suas casas, ou garantir o direito das pessoas beberem em qualquer condições. É garantir o direito da saúde pública de diminuir o custo social em relação ao álcool. Então, é onde a saúde pública, o interesse comum, prevalece sobre muito do direito individual. Então, essas duas questões, álcool e tabaco, ainda do ponto de vista de saúde pública, realmente são as duas questões mais importantes e mais relevantes. Quando a gente caminha para as drogas ilícitas, nós devíamos estar discutindo aqui como diminuir a mortalidade em relação ao crack. Nós temos uma epidemia de crack e, o pior, não temos nenhuma política em relação ao crack. Nós continuamos observando essas populações do Brasil inteiro que realmente não tem nenhum nível assistencial. Isso parece que não sensibiliza as pessoas que defendem a legalização. Infelizmente, acho que não sensibiliza nem a Folha a realmente debater um pouco mais essa grande desassistência que as famílias e os usuários do Brasil inteiro têm. Nós convivemos com a Cracolândia aqui, a poucos quarteirões daqui, que no meu modo de ver é uma experiência real de legalização. É esse o mundo da legalização da droga, está aqui a poucos quarteirões daqui, né? E há anos e anos que essa legalização está aqui nas portas da Folha. E a gente, até hoje, na cidade de São Paulo, não achou uma forma de combater esse tipo de problema.
né? Então, essas são as três questões de saúde pública, que, do meu modo de ver, realmente mereceriam essa automobilização que tem hoje aqui e muito mais para a gente diminuir a mortalidade. Quando chega na questão da maconha, a maconha acaba tomando um tom ideologizado absolutamente, que eu acho irrelevante. Porque quando nós estamos falando no Brasil, 2 a 3% das pessoas usam maconha regularmente. A única pesquisa significativa que tem, usando uma amostra probabilística da população brasileira, foi feita pelo meu grupo. E mostrou esse nível de prevalência, que é 1/3 da prevalência americana, 1/5 da prevalência holandesa. Pesquisa do CEBRID. Então, você dá uma relevância do ponto de vista de saúde pública para uma droga que tem uma prevalência baixa, né, quando comparando com 20% de fumantes, né, 50% e pouco mais de usuários de álcool, e você tem 600 mil, eventualmente, usuários de crack, a gente não sabe, você coloca esse debate em perspectiva do ponto de vista de saúde pública. E aí, você não tem um consenso do que fazer. Você tem um consenso do que fazer em relação ao álcool, você tem um consenso internacional do que fazer em relação ao tabaco, você não tem um consenso do que fazer em relação à maconha. Se alguém falar que achou esse consenso, cada país que desenvolveu políticas no Brasil, no mundo inteiro, vai pegar a Holanda, a Europa, os Estados Unidos, é de uma complexidade ímpar. Você não tem dados para falar, esse é o melhor modelo para o Brasil. Porque mesmo no Brasil você não tem dados. A gente nem tem dados sobre quantas pessoas foram presas pelo porte de maconha. Você só tem poucos dados. Você basear uma mudança de políticas nessa falta de dados que a gente tem no Brasil, eu acho uma temeridade. Então eu me contraponho, sim, a qualquer mudança política que eu julgo irresponsável. Porque eu acho irresponsável você propor grandes mudanças quando você nem sabe o que está acontecendo. Você pouco sabe sobre a prevalência da maconha no Brasil. Você nem sabe como essa produção é feita, né? Então você propor grandes mudanças quando você não tem uma boa variação de dados, inspirando em modelos externos, que no meu modo de ver, são pouco estudados. Mesmo na Holanda, que é o mais citado, se você for ver, você tem poucas informações sobre o que acontece na Holanda. Mesmo em Portugal, você não tem isso. E na maioria dos países que flexibilizaram o mercado de maconha, o consumo aumentou. Então, do ponto de vista de saúde pública... Se não tem dado, como é que ele sabe isso? De alguma forma, a provocação do Gilberto. Do ponto de vista da saúde pública, eu só posso me opor a qualquer política que possa aumentar o consumo. Porque, do ponto de vista da saúde pública, a boa política deveria ser aquela que, à semelhança do cigarro, à semelhança do álcool, diminuísse o número de usuários. E isso não se fala, né? Então, tanto Portugal, quando flexibilizou as suas políticas, aumentou o número de usuários de maconha. A Holanda também, quando aumentou o número de coffee shops, no final da década de 80, começo da década de 90, aumentou o número de usuários de maconha. Todos os países que flexibilizaram, você pode levar até que isso seja um custo social, um custo a ser aceitado. Do meu ponto de vista, do ponto de vista da saúde pública, eu acho inaceitável. Eu acho que até que, inevitavelmente, nós vamos aumentar o número de usuários de maconha ao longo dos próximos anos. Existe uma correlação entre melhoria das condições socioeconômicas e aumento de uso de maconha. Então, eu acho que provavelmente, independente das políticas que a gente venha adotar no Brasil, vai ter um aumento de consumo de maconha. Mas eu ficaria muito preocupado se a gente, de uma forma absolutamente atabalhoada, flexibilizasse o tipo de mercado, né? Porque acho que o único consenso que existe nessa área é que você fazer o que a gente chama de uma despenalização do usuário. Porque a penalização do usuário é uma coisa recente na literatura, nos últimos 40 anos. Mesmo na lei seca americana, quando foi uma proibição total, não tinha uma penalização de quem bebia. Você tinha uma penalização de quem produzia e distribuía, né? Então isso faz uma diferença grande, né? Então, do ponto de vista
da saúde pública, isso não tem evidência que você criminalizar o comportamento do usuário, isso seja uma boa política.